Nós vimos na aula passada que o Louis Pasteur, em 1862, ele conseguiu sepultar, acabar de vez, né, com a geração espontânea. Ou seja, biogênese é a ideia vitoriosa dessa disputa. Que significa o quê? Significa que toda vida ela vem de outra vida. Como eu falei para vocês, nesse período da aula passada que a gente estava vendo, as ideias evolutivas elas não tinham tanta força ainda. Embora já existisse pessoas falando sobre evolução até muito antes de Darwin e Lamarck. O experimento de Pasteur foi em 1862. A publicação do livro da Origem das Espécies foi 3 anos antes, né, o livro do Darwin com o Wallace. Foi em 1859. Então, a partir de agora, a gente tem dois conceitos, né? Primeiro, os conceitos evolutivos, de que a vida tem uma ancestralidade comum, da seleção natural, enfim. E a gente tem o conceito de que a vida só vem de vida. E aí, quando eu coloco essas duas informações para vocês, algo tem que coçar a orelha de vocês nesse momento. Tem que ter uma pergunta que vocês deveriam fazer. Bom, se a vida só vem de vida, e toda a vida descende de um único ser vivo, como surgiu esse ser vivo? Esse primeiro ser vivo? E é isso que a gente vai discutir nessa aula aqui, né? Agora que vai ter uma outra abordagem, já que a gente vai estar falando de uma perspectiva evolutiva da coisa, né? Então, na verdade, a abiogênese, a geração espontânea, ela talvez não esteja tão errada assim. Porque o primeiro ser vivo, ele tem que ter surgido por abiogênese, não é? Então a abiogênese ela tem que estar correta pelo menos uma única vez. Não quer dizer que as moscas brotam da carne ou que os micróbios brotam do nada, né? Mas significa que o primeiro ser vivo talvez tenha surgido por geração espontânea. E lógico, talvez seja mais fácil de acreditar nisso porque o primeiro ser vivo ele é infinitamente mais simples que qualquer organismo simples que exista hoje. Muito mais simples que as bactérias de hoje, porque as bactérias de hoje, embora sejam simples, elas passaram por bilhões de anos de evolução e elas têm uma complexidade que com certeza o primeiro ser vivo não tinha. Então é isso que a gente vai ver nessa aula, né? A gente vai falar um pouco sobre as hipóteses já nessa perspectiva agora evolutiva com as ideias evolutivas. Então, pessoal, partindo para a aula aqui, da mesma forma como eu fiz na aula passada, aqui está um breve histórico, né, dos eventos e das hipóteses científicas e dos experimentos que vão ser abordados nessa aula, né, em relação a essa discussão da origem da vida. Como eu disse na aula passada, essas aulas aqui são uma versão simplificada de uma aula que eu dou no cursinho, quis reduzir um pouco o conteúdo. Então, por exemplo, aqui o experimento de Fox, a gente não vai falar sobre ele, embora vocês possam dar uma pesquisada. E a gente vai brevemente, ao final da aula, falar um pouquinho sobre a hipótese do mundo de RNA, tá bom? Então, antes da gente falar sobre as ideias, né, da origem da vida do ponto de vista científico, a gente vai falar um pouco um plano de fundo que existia, né, antes dessa visão ganhar força, que é o criacionismo. O criacionismo, ele geralmente está associado a um entendimento religioso, mas algumas culturas têm mitos de criação que não são necessariamente religiosos, né? Então, o criacionismo é uma crença fixista que vai dizer que os animais, que as coisas, né, que tudo foi feito por um agente sobrenatural, seja Deus ou qualquer outra coisa que você pode colocar no lugar aí, né? Então, o criacionismo não é sinônimo de religião. O criacionismo é uma visão fixista, uma interpretação literal, por exemplo, do conto de Adão e Eva, né? E não entendam que a ciência diz que a religião está errada ou que a ciência é contra a religião nesse sentido, porque na verdade muitas religiões se adaptaram ao conhecimento científico e hoje a própria Igreja Católica, por exemplo, entende Adão e Eva como uma metáfora para a humanidade. E isso não só no cristianismo, né? Eu já vi judeus falando algo parecido, já vi muçulmanos que aceitam a evolução e que também interpretam isso não como literal. Então, o criacionismo vai existir em várias culturas e é aquele entendimento, né, fixista, contra-evolutivo de que as coisas foram criadas e que depois que a gente teve mais acesso aos registros fósseis, né, isso daqui perdeu bastante força. Então, agora sim a gente vai passar para as hipóteses, né, sobre a origem da vida na Terra. E essa hipótese aqui, para mim, é a pior de todas. Não porque ela está errada, porque a gente não tem como saber se ela está errada ou não, por enquanto,
ela até que é plausível, só que a questão é que ela não explica a origem da vida. Ela só fala que a vida não surgiu aqui. Então, a panspermia cósmica é a ideia de que a vida ela pode ser um pouco mais abundante do que a gente pensa no universo, e a partir de meteoros e meteoritos existe uma dispersão desses seres vivos e que talvez, como boa parte da água, aliás, toda a água da Terra quase veio de meteoros, né, veio de fora do planeta, talvez algum organismo muito simples, uma bactéria, estivesse ali numa forma latente, numa forma, né, é, resistente, conseguiu chegar à Terra e se proliferar aqui. Mas como eu disse, essa hipótese ela pode ser verdade, a gente não tem como afirmar isso ou não, só que ela não responde à pergunta. Então, mas é bom vocês saberem desse termo porque ele aparece nos vestibulares, né? Agora sim, a gente vai ver a ciência, né, esse desenvolvimento sobre a origem da vida, do ponto de vista científico, pegando um pouco mais de corpo, com a hipótese, né, o postulado de Oparin e Haldane. Oparin e Haldane foram dois cientistas que não trabalharam juntos, né? O Alexander Oparin, que é o sujeito que eu coloquei a foto aqui, e o John Haldane. O John Haldane era inglês e o Alexander Oparin era soviético. E os dois chegaram a conclusões e ideias muito parecidas, embora Oparin tenha chegado a essas conclusões uns 9 anos antes que Haldane. Eles se conheceram, né? E a gente conhece essa hipótese com o nome dos dois. Então, o que ele vai propor? Antes de tudo, a gente tem que dizer o seguinte: a evolução de Charles Darwin, ela não diz nada a respeito sobre a origem da vida. O Darwin nem sequer se atreveu a tocar nesse assunto. A evolução biológica, a teoria evolutiva, ela se refere a, uma vez que existe a vida, como ela se diversifica, como ela prospera, como novas formas surgem na natureza. Então o Darwin está partindo a partir do momento que existe vida. O surgimento do primeiro ser vivo é algo que não foi tocado pela evolução. E Alexander Oparin e John Haldane vão usar princípios evolutivos, entendimentos evolutivos, para propor um surgimento da vida a partir de uma evolução química e não biológica. Então, o que aconteceu foi uma evolução química e gradual dos compostos orgânicos, e a partir dessas moléculas se modificando, interagindo espontaneamente umas com as outras, você teve o surgimento de moléculas mais complexas, até que surgiram as moléculas que são base para a vida na Terra. Então, todos os seres vivos, do ponto de vista químico, eles são muito parecidos. Eles são compostos por proteínas, por ácidos nucleicos, RNA, DNA, né, principalmente por água e lipídios, né, gorduras, enfim. Bom, e carboidratos, né, açúcares, estava esquecendo. Então, o que é necessário aqui para o primeiro passo? Mostrar que as moléculas base para a vida na Terra elas têm que conseguir surgir naturalmente. Então, moléculas orgânicas, como açúcares, como proteínas, a gente tem que achar alguma evidência de que elas podem ser produzidas por eventos naturais. Hoje em dia, a gente já conhece uma ampla variedade de fenômenos naturais que geram moléculas orgânicas, inclusive a gente sabe que as moléculas orgânicas elas são comuns no universo. Já encontraram RNA e DNA, até mesmo em meteoritos, né, nucleotídeos de DNA e RNA. Isso não significa que tenha surgido, que aquilo ali seja, né, de um ser vivo, mas que as moléculas orgânicas, a química que produz as moléculas da vida, ela é abundante em todo o espaço, não só na Terra. Mas naquele momento, né, isso tinha que ser investigado com mais calma. Então, Oparin e Haldane postularam como seria a atmosfera da Terra primitiva, né, porque a nossa atmosfera ela mudou muito ao longo do tempo. Ela mudou radicalmente, na verdade, né? O fato da gente ter oxigênio hoje na atmosfera para respirar foi a partir de um fenômeno evolutivo, né? A partir dos organismos fotossintetizantes que surgiram, porque antigamente não tinha esses níveis de oxigênio. Então, eles vão falar sobre o aumento de complexidade das moléculas nos oceanos da Terra primitiva. E aí tem um nome que geralmente é chamado, né, que é a sopa primordial, que é toda essa água com várias e várias moléculas orgânicas, né, que são a base para a vida, né, que isso vai possibilitar o surgimento da vida. E aí eles vão chamar isso de coacervados, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Então, Oparin e Haldane vão postular, vão dizer, né, vão chegar a uma conclusão de como seria essa Terra primitiva com base em várias e várias análises, né? E eles vão chegar à conclusão, né, de que a Terra primitiva
tinha uma atividade vulcânica elevada, né, quando que aconteceu a formação dos oceanos, porque antigamente a água ela só estava no estado gasoso, né, de tão quente que era o planeta no seu início, cheia de descargas elétricas, ausência da camada de ozônio, ausência de oxigênio e aqui algumas moléculas, metano, alguns compostos, né, metano, hidrogênio, o vapor da água e a amônia. Essas moléculas, né, hoje em dia a gente sabe que a atmosfera primitiva não era exatamente assim, né? Ela era um pouco menos redutora do que o Oparin e Haldane estavam propondo. Mas baseado nessa premissa, baseado nesse postulado aqui que Oparin e Haldane fizeram, vão ter duas pessoas, dois cientistas, Miller e Urey, que vão propor um experimento, né, para ver se a gente tentar replicar as condições daquela atmosfera primitiva, daquela terra primitiva, o que vai surgir? Que moléculas que podem ser geradas? Então eles fizeram aqui, né, essa grande bugiganga aqui, né, esse grande vidro com várias partes e compartimentos, para tentar fazer um experimento reproduzindo essa atmosfera primitiva, reproduzindo os gases que existiam na Terra primitiva. Então aqui a gente tem um recipiente, né, um compartimento com água, que vai ser fervida. Essa água vai estar no estado, né, vai entrar no estado gasoso e ela vai entrar aqui nessa região, nesse compartimento em que se tenta reproduzir a atmosfera. Então se coloca hidrogênio, coloca metano, coloca amônia e junto com isso eletrodos para produzir descargas elétricas. E o vapor d'água que vai voltando ao estado líquido, ele vai caindo por aqui e a partir desse ponto, né, dessa saída, você coloca um frasco embaixo para você pegar as amostras do que foi produzido nisso. E eles conseguiram várias moléculas orgânicas, inclusive aminoácidos, que são os blocos de montar das proteínas. Mas não só isso, até mesmo alguns açúcares simples, como a ribosima, que é um açúcar que faz parte do RNA, por exemplo. Então, o experimento de Miller e Urey conseguiu com sucesso demonstrar moléculas orgânicas surgindo a partir de uma atmosfera primitiva, embora a gente saiba que a atmosfera não era exatamente como eles reproduziram aqui nesse experimento. Mas, como eu disse, hoje nós conhecemos vários processos que geram moléculas orgânicas na natureza, inclusive erupções vulcânicas, como mostrou um estudo de 2008, né, bem recentemente. Aqui, esse aqui é um texto com. Assim como aqui, né, eu lotei de texto, né, dessa imagem do livro para vocês darem uma lida, vocês pausarem. Aqui, da mesma forma, eu retirei aqui uns trechos de um livro, caso vocês queiram pausar e dar uma aprofundada, né, sobre como foi esse experimento, enfim. Bom, e agora a gente vai ter a hipótese heterotrófica, que foi, na verdade, também proposta por Oparin, que os primeiros organismos vivos que surgiram, eles seriam heterótrofos. O que é heterótrofo? Heterótrofo é o contrário de autótrofo. Hétero é diferente. Trófos é relativo àquilo que se come, o alimento. Então, um organismo heterótrofo é aquele que precisa buscar sua fonte de alimento, sua fonte de energia em outro lugar que não seja ele mesmo. Ele não consegue produzir a própria comida, como as plantas fazem. Então, nós, humanos, assim como animais, assim como fungos, assim como protozoários, nós somos heterótrofos. Nós precisamos consumir alimento que muitas vezes são outros seres vivos, vegetais, animais, né? E assim por diante. Os autótrofos, auto é a si mesmo, né? E trófos é o alimento, ou seja, é aquele organismo que consegue produzir o próprio alimento, como as cianobactérias, como as algas, como as plantas e como outras bactérias quimiosintetizantes, que conseguem produzir seu alimento a partir de quimiossíntese. Bom, a hipótese heterotrófica vai dizer que os primeiros organismos seriam heterótrofos e que eles vão utilizar essa matéria orgânica abundante que estava surgindo como alimento para fazer fermentação, que é um processo anaeróbico, ou seja, um processo que não depende de oxigênio. Por quê? Porque aquela atmosfera primitiva não tinha oxigênio. E a proliferação desses organismos iria, né, por consequência, aumentar a quantidade de gás carbônico, o CO2. O CO2 é o que a gente joga para fora quando a gente respira. A gente respira oxigênio e a gente joga para fora, né, a gente exala o gás carbônico, o dióxido de carbono. Bom, e por que isso é importante? Porque as plantas e os organismos fotossintetizantes, como as algas e as cianobactérias, eles produzem a comida a partir desse gás.
Então, o que a planta faz? Ela vai usar a energia do sol, a energia luminosa, para conseguir pegar o carbono do gás carbônico e juntar ele com outros carbonos do gás carbônico e fazer um açúcar, fazer um carboidrato. Então, o surgimento dos primeiros organismos heterótrofos foi o que aumentou as quantidades de CO2 para que os organismos fotossintetizantes pudessem surgir, né? E aí sim povoar a atmosfera com oxigênio, e com esse oxigênio vai surgir a respiração aeróbica, a respiração que depende de oxigênio, como é a nossa respiração. A gente precisa de oxigênio para fazer a respiração da célula, né? Dentro da célula, das nossas células. E uma das críticas à hipótese heterotrófica seria a provável ausência de grandes concentrações de matéria orgânica, né? Ou seja, essa matéria orgânica talvez não fosse tão abundante a ponto dos organismos conseguirem produzir, fazer tanta fermentação e produzir tanto CO2 na atmosfera. Então, depois disso, a gente vai ter uma hipótese autotrófica, que os primeiros organismos vivos seriam autótrofos, porém não fotossintetizantes, porque a fotossíntese depende do CO2. E a gente sabe que o CO2 não vai ter nessa atmosfera. Então, seriam organismos quimiosintetizantes, que vão utilizar outras moléculas, né, inorgânicas para poder produzir o seu alimento. Então, hoje em dia, nós conhecemos alguns exemplos de organismos que fazem quimiossíntese, como as bactérias. E aí, a partir da quimiossíntese, né, você vai ter uma modificação da atmosfera que vai permitir o surgimento dos outros organismos, né, tanto os heterótrofos quanto posteriormente, né, depois que surgem os heterótrofos, que provavelmente vão se alimentar desses organismos quimiosintetizantes, vão surgir os organismos que fazem fotossíntese, e assim o oxigênio vai estar presente na atmosfera, e com o oxigênio presente na atmosfera, isso possibilita o surgimento da respiração celular, né, aeróbica, utilizando oxigênio, que, em outras palavras, é o que permitiu o surgimento de grupos como os animais. Nós não existiríamos se a atmosfera não tivesse oxigênio, né? Então, recapitulando aqui, né, Oparin e Haldane não só introduziram o conceito de evolução química gradual dos compostos, da evolução química que teria dado origem à vida, que de certa forma é uma forma de abiogênese, mas eles também postularam como seria a atmosfera primitiva. Baseado na atmosfera primitiva que Haldane e Oparin proporam, Miller e Urey fizeram um experimento mostrando que essa atmosfera é capaz de produzir moléculas orgânicas. Assim como a nossa atmosfera atual também é, e a gente sabe que a atmosfera naquele período não era como Oparin e Haldane proporam, mas mesmo assim também era capaz de produzir moléculas orgânicas. Depois a gente vai ter as hipóteses, né, de como seria esse primeiro ser vivo, se ele seria autótrofo, por quimiossíntese, ou se ele seria heterótrofo, né, e se alimentaria da matéria orgânica que surge no ambiente. Aí a hipótese heterótrofa, que é o primeiro organismo se alimentaria da matéria orgânica do ambiente, fazendo fermentação. A fermentação iria produzir gás carbônico. Esse gás carbônico em abundância possibilitaria o surgimento da fotossíntese, que usa esse gás carbônico para fazer açúcar e joga oxigênio na atmosfera. E esse oxigênio iria permitir, por exemplo, que nós animais surgíssemos. Aí a gente tem a hipótese da quimiossíntese, né, a hipótese autótrofa, né, ou autotrófica. A hipótese autotrófica vai dizer que os primeiros organismos, né, que aquela terra primitiva, embora as moléculas orgânicas surgissem, não era em um nível de abundância suficiente para que organismos que fazem fermentação se proliferassem e mudassem a atmosfera do planeta com tanto CO2. Então, o que foi proposto? Existia matéria orgânica, essa matéria orgânica deu origem ao primeiro ser vivo, que fazia quimiossíntese, que se alimentava de moléculas inorgânicas, né, que pegava moléculas inorgânicas e conseguia produzir um alimento para ele. Esse processo, né, permitiria que esses organismos se proliferassem em abundância, e aí isso aumentaria a quantidade de matéria orgânica no planeta, pelos próprios organismos se proliferando. Então, organismos heterótrofos, que se alimentariam dessa matéria orgânica, talvez comendo os organismos quimiosintetizantes, poderiam surgir. E esses organismos heterótrofos, por fermentação, né, porque eles não têm oxigênio na atmosfera ainda, esses organismos que fazem fermentação vão liberar CO2 na atmosfera, e esse CO2 vai ser o suficiente para poder
permitir que a fotossíntese aconteça e que surjam organismos fotossintetizantes, como as cianobactérias, como as algas e como as plantas. E graças a esses organismos que povoaram a atmosfera de oxigênio, a respiração aeróbica, que é o que a gente faz, né, se tornou possível. Então, essa seria a, a, a linha de pensamento por trás de cada uma dessas duas hipóteses. Nenhuma das duas está confirmada, embora a hipótese da quimiossíntese tenha um pouco mais de força. Agora, vocês chegaram ao final da aula e vocês devem estar se perguntando: poxa, mas você não respondeu qual que é a origem da vida. E é verdade, porque a gente na verdade não tem certeza sobre isso. A vida surgiu há bilhões de anos atrás, talvez 4 e poucos bilhões de anos atrás, e os experimentos acerca disso começaram na década de 53, né, da década de 50. Então não tem nem 100 anos que nós estamos investigando isso. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que hoje esse estudo tem avançado muito e tem outras perspectivas totalmente diferentes. Eu não cheguei a falar com vocês do experimento de Fox, mas os cientistas acreditavam que o precursor da vida, que a molécula que surgiu, que era capaz de fazer cópias de si mesma, porque é isso que é o precursor da vida. Tem que ter surgido na natureza uma molécula uma vez, só precisa ter acontecido uma vez. Então, em bilhões de anos, uma vez tem que ter surgido uma molécula que é capaz de fazer cópias de si mesma. E porque aí esse processo ele não é perfeito. Então, com pequenas alterações, vamos supor, tem uma molécula que ela é bem aberta, assim, ela tem muita superfície de contato. Ela consegue copiar, fazer cópias de si mesma, pegar a matéria orgânica que tem ali no oceano e se reproduzir por replicação. Essa replicação não é perfeita. Então, o que acontece é que algumas variantes vão ter pequenas mudanças. Então, vamos supor que uma variante ela não seja tão aberta, ela seja mais compacta. Isso reduz a superfície de contato. Isso, na bioquímica, quer dizer que essa molécula, ao interagir menos com o meio, ela pode demorar mais tempo para se degradar do que uma molécula que é mais aberta, que tem mais superfície de contato. Ou seja, essa nova variante que surgiu, ela vai demorar mais para se degradar e cada réplica que ela for reproduzindo vai ficar mais tempo produzindo réplicas de si mesma. Ou seja, essa variação ela vai sobrepor a anterior, porque ela é mais eficiente. Isso é o mesmo princípio da seleção natural, só que aqui a gente está aplicando para um contexto químico. Então, a nossa ideia a respeito da origem da vida é que tem que ter surgido uma molécula capaz de fazer cópias grosseiras de si mesma, uma vez em bilhões e bilhões de anos da Terra. E nós conhecemos várias moléculas que nem são de seres vivos que fazem isso. Nós temos pedaços de RNA que infectam plantas e constroem cópias de si mesmo, causam doenças em plantas. Nós temos os prions, que são proteínas que fazem a mesma coisa e invadem organismos e pegam as proteínas deles e transformam em cópias deles mesmos. Então, existem esses exemplos na natureza. Como era a primeira molécula e qual era o precursor da vida, a gente não consegue voltar no tempo, mas cada vez mais está ficando mais claro para a gente o que seria. Então, nessa época de Oparin e Haldane, acreditava-se que o precursor da vida seria uma proteína, né? Porque as proteínas elas fazem as mais diversas funções dentro das células dos organismos vivos. Elas têm propriedades enzimáticas, né? Elas conseguem catalisar reações. Então a digestão é catalisada por enzimas. Assim, vários processos, as proteínas elas conseguem ter várias funções, né? Não só estruturais, mas de atuando como catalisadores. E naquela época pensava-se muito que as proteínas seriam o precursor da vida, né? Até porque o experimento de Miller-Urey ficou tão famoso porque ele produziu aminoácidos, que são os blocos de montar das proteínas. As proteínas são aminoácidos ligados uns aos outros por ligações que a gente chama de peptídicas. Agora, hoje em dia, a visão mais moderna, como tinha lá na parte histórica que eu botei para vocês, tem o mundo de RNA, que hoje a gente acredita que o RNA é o precursor da vida. Porque nós descobrimos várias moléculas, né? A gente descobriu que o RNA se forma com certa facilidade, e não só isso, existe o RNA que se autorreplica também, né? Eu até vi aqui a gravação, eu falei lá no experimento de Miller e Urey que eles produziram ribosima, na verdade é ribose, né? Que é um açúcar que faz parte do RNA. A ribosima é uma enzima de RNA que a gente descobriu. É um RNA que tem propriedades catalíticas. Então, provavelmente, o precursor da vida foi um ácido nucleico, muito provavelmente um RNA. Tá? Isso seria o que a gente iria falar sobre o mundo de RNA. Então, vejam só, gente. A evolução, tanto a química quanto a biológica,
ela pode ser resumida pela seguinte frase: é a simples admissão do óbvio. O que eu quero dizer com isso? A evolução é a manutenção das formas estáveis. Aquilo que é instável tende a desaparecer, e aquilo que é estável tende a permanecer. Então, naquele exemplo que eu dei da molécula lá produzindo cópias de si mesma, se surge uma variante que consegue se reproduzir, se replicar mais rápido, ou que demora mais tempo para se degradar, essa variante vai prevalecer em relação à outra. Assim como acontece na evolução biológica com as espécies. Tá? Então, tudo que precisa ter acontecido é que surgiu uma única vez uma molécula capaz de fazer cópias de si mesma, né, e se autorreplicar, e que esse processo não é perfeito e podem ocorrer erros, que na verdade a maior parte dos processos são desse jeito, né, podem acontecer erros. E aí, a partir dessas pequenas variações, dessas novas variantes que vão surgindo, que são mais eficientes, essa molécula pode ir ganhando mais complexidade, até que a gente teria o surgimento da primeira célula. O nosso conceito de vida, né, as características que tem que ter um ser vivo, é ter célula, é ter um código genético. Né? O código genético é uma relação que existe entre o DNA, as proteínas, o DNA, o RNA e as proteínas. Né? A nossa informação está na nossa célula, no nosso DNA, e para a gente produzir uma proteína com base naquela informação, a gente vai precisar do intermediário, que é o RNA. Isso vocês vão ver em biologia celular. Né? Bom, é isso. Acho que consegui aqui recapitular e falar um pouco sobre o mundo de RNA e falar sobre qual é a visão mais moderna acerca disso. Mas, como eu falei, os experimentos começaram muito recentemente. A gente está engatinhando nesse ponto. Talvez a gente nunca saiba como foi o surgimento da primeira célula, mas cada vez mais nós estamos demonstrando que é possível e nós estamos achando candidatos, né, de precursores da vida. Então, é isso, gente. Vejo vocês na próxima aula, em que eu vou inclusive mostrar o gabarito daquela primeira questão que eu coloquei ao fim da primeira aula.